Olá, caros alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Pardo, é um grande prazer estar com vocês para nós aprendermos juntos a respeito desse importante conceito que todas as organizações e todos os gestores devem muito se preocupar, porque você vai lidar com o ativo maior, o bem maior que uma empresa pode ter, que são as pessoas. Então esse material ele está dividido em 3 unidades. Vocês verão na unidade 1 a complexidade que é o ser humano. Nós vamos abordar a questão de atitudes, de valores, de comportamento das pessoas. Na unidade 2 nós vamos lidar com a cultura organizacional e um conceito que vem sendo debatido muito pelos autores nos últimos tempos, que é o de comportamento organizacional. E por fim, na unidade 3, nós vamos ver a questão do conflito, como que nós podemos de fato gerenciar conflitos nas organizações. Esses conceitos são muito importantes, tá, pessoal? Então é importante que vocês leiam o material com atenção e busquem também mais informações nos indicativos de leitura, nos vídeos que eu coloquei nessas 3 unidades. Vamos começar então a nossa consideração? Muito bem, na unidade 1, nós vamos discutir a complexidade do ser humano. E vocês verão como objetivos de aprendizagem os conceitos de valores, de atitudes e comportamento. Nós vamos ver também como que isso tem consequências para o gestor organizacional, esses comportamentos individuais. Bem, nessa unidade 1, pessoal, você é levado a pensar a respeito de valores, atitudes e comportamentos. Nós, como seres humanos, temos certos valores que nós carregamos dentro de nós devido à socialização, que é um processo em que você absorve do seu meio influências que geralmente vêm das pessoas mais próximas de você, desde a sua formação na primeira infância. Então é comum que as crianças imitem aquelas pessoas que são sua referência mais próxima. Por exemplo, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, talvez coleguinhas, à medida que ele vai aumentando o seu campo de convívio. Então essas influências recebidas do meio são internalizadas. Nem todas as pessoas se desenvolvem igualmente estando no mesmo meio. Por exemplo, você pode ter numa mesma família vários irmãos e cada qual desenvolver uma personalidade distinta. Mas o fato é que o poder da socialização já foi estudado e comprovado como uma das fontes muito importantes de como a pessoa vai se portar profissionalmente. E é também uma das fontes de conflito dentro das organizações, porque essa influência da socialização faz com que a pessoa se porte de uma determinada forma, ou então que ele desenvolva valores ao longo de sua vida que são importantes para ele. Esses valores eles precisam ser entendidos e nós vamos estudar isso mais atentamente a partir de agora. A maioria dos autores fala sobre valores como aquilo que de fato a pessoa preza, que ela estima e que ela faz de tudo para conseguir atingir ou para conseguir manter. Alguns autores fazem uma divisão entre valores terminais e valores instrumentais. O que seriam valores terminais e valores instrumentais? Valores terminais, como o próprio nome já sugere, dá a entender o objetivo final do valor da pessoa. Como, por exemplo, a pessoa ter uma família feliz. Então, isso pode ser um valor terminal para a pessoa. Ou então a pessoa ter sucesso na carreira profissional. Também é um valor terminal. Porque esse objetivo profissional, ele vai perseguir durante toda a sua vida. E como é que ela atinge esses objetivos, esses valores terminais? Através do que os autores classificam como valores instrumentais, que seria aquilo que, como o nome sugere, instrumentaliza a pessoa para atingir os seus objetivos. Ele pode usar diversas ferramentas, diversos mecanismos para atingir os seus objetivos. E dependendo de que mecanismos ele utiliza, evidentemente que ele pode entrar em conflito com outras pessoas. Por quê? Quando a pessoa ela impõe os seus objetivos perante as outras, nem sempre esses objetivos são compatíveis. Isso é claro, né, pessoal? Como nós somos seres sociais, cada um de nós tem os seus próprios valores terminais, ou seja, os seus objetivos, que nem sempre estão alinhados com os objetivos de quem está próximo de nós. Mesmo pessoas muito próximas, dentro da família, por exemplo, pode acontecer de outras pessoas terem valores diferentes, que entram em choque com os nossos.
Não é por isso que existem brigas entre marido e esposa, entre irmãos e irmãs e entre profissionais da mesma forma. Toda vez que os nossos valores entram em choque com os valores de outras pessoas, essas discrepâncias acabam provocando certos desgastes que são naturais no relacionamento humano. Portanto, qual que é o papel do gestor em toda essa história? Ele precisa entender que as pessoas elas são diferentes umas das outras e cada qual traz os seus valores pessoalmente, dentro da sua natureza humana. Isso deve ser prontamente reconhecido, porque quando você compõe um grupo de trabalho, evidentemente que quando você fez isso, você tinha um objetivo a alcançar. Você tinha uma missão, uma visão como organização, e dentro do seu departamento, dentro do seu setor como gestor, você vai procurar atingir esses objetivos organizacionais, atendendo à missão da empresa. Será que você vai conseguir montar um grupo que compartilhe essa visão e essa missão da empresa? Será que os valores da organização serão compartilhados pelas pessoas que compõem o seu grupo? Muito vai depender de quais são os valores dessas pessoas. É por isso que é muito importante, quando você vai promover um processo de seleção de pessoas, de recrutamento de pessoas, você procure avaliar através de diversas dinâmicas, através de testes específicos, qual é o alinhamento que os valores daquela pessoa têm com os valores organizacionais. É muito difícil, é claro, fazer isso e dar certo sempre. Muitas vezes, apesar de todo o cuidado que se possa ter no processo de seleção, os objetivos das pessoas podem ser muito discrepantes em relação aos objetivos organizacionais. Está montado aí um cenário para problemas, para desgastes que vão acontecer no futuro. Bem, vamos imaginar que você não conseguiu, então, que todas as pessoas compartilhassem os objetivos da organização. O que se deve fazer, né? Então, como gestor, você vai ter que entender esses valores, já que as pessoas já estão na sua equipe, e procurar fazer com que as pessoas entendam, compreendam que existe um objetivo maior, um valor maior a ser atendido. Muito vai da habilidade de comunicação desse gestor para compartilhar essa visão entre todos os seus colaboradores. Só assim ele vai fazer com que, mesmo pessoas que têm objetivos pessoais muito diferentes, eles possam se engajar nos objetivos organizacionais e dessa forma perseguir aquelas metas que a organização estabelece para atender a sua missão. É muito importante que, então, o gestor entenda as atitudes e os comportamentos dos indivíduos. As atitudes, pessoal, elas muitas vezes você acha que conhece uma pessoa, né? Mas é muito difícil você fazer um juízo de valor pelo externo. Nós não temos capacidade de entender como a pessoa processa as informações, como ela gera conhecimento dentro de si. Dentro da teoria a respeito de gestão do conhecimento, você sabe que há um foco entre conhecimento que está implícito e conhecimento explícito. O conhecimento implícito é aquele que está dentro da cabeça da pessoa, que você não tem poder de acessar. Você vai saber o que ela pensa quando ela externaliza, quando ela verbaliza aquilo que ela está pensando, que nem sempre ela consegue traduzir o que ela pensa em palavras. Então é importante que o gestor ele procure entender essa singularidade das pessoas e, através de conversas, de dinâmicas de grupo, de diversos mecanismos que ele pode usar, como a ferramenta do brainstorming, de grupos focais, procurar extrair esse conhecimento que está implícito na mente das pessoas para que elas externalizem e dessa forma possa ser trabalhado junto com os demais gestores da organização. Tudo bem, pessoal? Então é importante que vocês saibam que valores geram atitudes que geram comportamentos. Esses comportamentos podem ou não estar alinhados com os objetivos organizacionais, por isso precisam ser entendidos desde a sua fonte, né? Então o comportamento ele nasce nas atitudes e nos valores das pessoas. Então você, para entender o comportamento, talvez tenha que regredir ali no convívio com as pessoas até chegar nos valores que ela preza. Aí sim você vai entender o que está acontecendo lá na ponta. Talvez você vai ter que trabalhar de fato os valores dessas pessoas através de treinamento mesmo, treinamento formal, treinamento no local de trabalho, através talvez até de técnicas de coaching,
para que, se você entender que isso vale a pena de fato para aquele colaborador, que talvez seja um colaborador problemático, mas que tenha potencial para ajudar você a atingir os objetivos organizacionais, talvez você vai ter que investir um pouco nessas técnicas para tentar alinhar os valores, as atitudes e os comportamentos dessas pessoas com os objetivos organizacionais. Ok, pessoal? Então, releiam essa unidade 1, que você vai entender mais a fundamentação a respeito de valores, de atitudes e de comportamentos, e como isso impacta nos objetivos da organização e no próprio trabalho do gestor. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora, na unidade 2, a respeito de cultura organizacional, comportamento organizacional e seus impactos nos relacionamentos. Bem, quando nós falamos de cultura organizacional, evidentemente que nós estamos falando de algo institucional. E deve ser assim mesmo entendido, né? A organização, quando ela nasceu, foi concebida pelos seus fundadores, ela foi concebida para atender uma missão que é a razão de ser daquela organização. Muito bem. Essa missão, ela foi trabalhada, ela foi pensada pelos fundadores das organizações. Pelo menos deveria ter sido. Muito bem. Então, o que acontece? Para que essa missão seja atendida, há um desdobramento natural, gerencial, para que as pessoas tenham as suas tarefas alinhadas com o objetivo maior, que é atender a missão da organização. Muito bem, como é que é feito esse desdobramento? Você vai passar para os níveis táticos, que é o nível gerencial, que vai procurar entender qual é a missão da organização e traduzir isso em planos de ação que sejam factíveis, e depois isso desce para o nível operacional, que vai executar, vai pôr a mão na massa e fazer com que as tarefas sejam executadas, que os produtos sejam fabricados de modo que atenda àquela missão. Muito bem, mas veja, uma organização ela pode ser constituída de poucas pessoas, então é fácil que você consiga que as pessoas da base entendam a missão, conversando diretamente com elas. Outras organizações de porte médio, de porte grande, isso nem sempre é tão simples assim. Para que os colaboradores entendam para que a empresa existe, o que ela quer fazer, quais são os valores da organização, os gestores, os principais dirigentes, o que nós chamamos de alta administração, eles estabelecem uma cultura na organização através de diversos mecanismos. Por exemplo, essa cultura pode ser explicitada através de manuais, através de procedimentos operacionais, que deixam claro o que a organização espera dos seus colaboradores em termos de atitudes e em termos de comportamento. Quando isso é explicitado, quando isso está documentado, mesmo o colaborador novo, ao ele ser contratado, ele pode tomar conhecimento disso através de um documento escrito, em papel, um documento eletrônico. Através do estudo desses documentos, o colaborador vai entender, minha empresa ela quer atingir tal missão e espera que eu, como colaborador, haja desta e daquela forma. Então, todos saberão como fazer isso, né? Então, a cultura organizacional institucional é feita dessa forma. Mas o que acontece à medida que a organização ela vai amadurecendo, né? Vai passando o tempo, as pessoas elas vão se habituando à forma de fazer as coisas, elas vão interagindo entre si nos diversos departamentos. Vai nascendo com o tempo uma subcultura, por assim dizer, né? Isso é muito comum. Em organizações maiores, por exemplo, existem culturas locais, numa filial, por exemplo, numa unidade, ou até mesmo num setor, num departamento, que é o convívio, que nasce do convívio das pessoas ali, o modo como elas fazem as coisas naquele determinado ambiente. Essa cultura, evidentemente, é formada também pelos próprios valores que as pessoas carregam, pela socialização dessas pessoas que elas trazem consigo, e na interação de uns para com os outros nasce essas subculturas. É importante entender isso? Claro que é importante. E os gestores devem estar muito atentos a essa subcultura, porque pode nascer coisas muito legais dali, muito interessantes. Por exemplo, eles podem, como gestores, aprender novas formas de fazer as coisas que possam ser replicadas para o restante da organização. Então, a subcultura não necessariamente é ruim, desde que ela não entre em choque com a cultura institucional. Se essas subculturas
essas formas locais de se comportar, de fazer as coisas, estão alinhados com os objetivos maiores da organização, tudo bem, é perfeitamente possível. É interessante, por exemplo, eu já trabalhei em grandes empresas, que você está, por exemplo, lotado numa determinada cidade, aquelas pessoas daquela cidade, pelo fato da cultura local também, da socialização local, elas têm talvez algumas manias que elas trazem para o trabalho, como por exemplo, tomar um chimarrão, ou jogar futebol, ou fazer um churrasco. Em outras cidades, isso não é muito comum, os funcionários não interagem muito, acaba ali o expediente, cada um vai para o seu lado, tem suas próprias vidas, não interagem como grupo. Então, o gestor precisa estar muito atento a isso, porque apesar de existir talvez uma cultura institucional, nem sempre os funcionários eles desenvolvem entre si um apreço por aquela cultura organizacional ou tem outras formas de fazer que entram em choque com a cultura organizacional. Então é importante você aprender no seu ambiente, estar atento ao que acontece no seu ambiente, para saber se aquela subcultura é ou não positiva, se não está havendo uma contracultura que entra em choque com a cultura organizacional que precisa ser trabalhada. Isso é importante saber nesse contexto de uma disciplina como administração de conflitos e relacionamento, porque muitos conflitos nascem devido a essa cultura organizacional não ser compreendida por todas as pessoas. E o comportamento organizacional, pessoal, ele tem essa origem, esse cerne, que é a questão da convivência entre pessoas e o comportamento e os valores que as pessoas carregam dentro de si. Esse comportamento organizacional, muitas vezes, ele precisa ser mudado por conta de diversas variáveis que pode acontecer ao longo do caminho da empresa. Por exemplo, você pode ter uma mudança muito acentuada no mercado e precisa fazer reestruturações. E aí você vai ter que lidar com esse comportamento organizacional, talvez até quebrando algumas equipes, talvez demitindo pessoas, talvez contratando outras, talvez implementando alguns outros processos que os colaboradores não estavam acostumados, como o processo de qualidade total, uma ISO, por exemplo, talvez até uma reengenharia de setores, de unidades inteiras. Então é importante que você saiba que esse comportamento organizacional ele vai entrar em choque em alguns momentos com as ações, com o agir gerencial dos diversos gestores. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Nós analisamos isso e nós devemos entender também que algo que está implícito na cultura organizacional, principalmente nas subculturas, e no comportamento organizacional de uma forma geral, são as emoções das pessoas. Talvez de todas as compreensões modernas a respeito de organização, uma das mais úteis nos últimos tempos é compreender definitivamente que as pessoas elas trazem para o ambiente de trabalho as suas emoções. Até algum tempo atrás, havia alguns autores que defendiam uma bobagem que era que a pessoa devia deixar os seus problemas, suas emoções em casa e vir trabalhar, né? Como se a pessoa tivesse assim emoções na forma de uma roupa que ela coloca lá no guarda-roupa, tira, né? Coloca quando ela quer. Não é assim que o ser humano é. Nós somos, né, seres por completo, seres inteiros. Então não existe um momento que você fala assim, minha emoção não está conversando agora, está de lado. Estou falando só racionalmente. Nunca acontece isso de uma forma completa. Muito bem, então emoções, pessoal, elas brotam a qualquer momento e elas podem explodir em comportamentos indesejáveis. Portanto, você precisa entender que algumas emoções são básicas, por exemplo, como a raiva. A raiva pode brotar a qualquer momento. Isso é uma fonte muito forte de conflitos no local de trabalho. Imagine só que você tenha no mesmo ambiente pessoas que tenham capacidades mais ou menos equivalentes e uma delas vai ser promovida e as demais não. O que vai acontecer fatalmente naquele ambiente do trabalho? Por mais que você converse, por mais que você tenha um diálogo aberto com a equipe, quando uma daquelas pessoas for promovida, alguém dentro desse grupo vai se magoar, alguém dentro desse grupo vai falar mal do chefe, vai falar mal da empresa, vai talvez causar um clima ali dentro do grupo que acaba explodindo em alguma forma de confronto, de enfrentamento e que precisa ser
precisa ser tratado de forma profissional. Então, pessoal, aprendam isso, né? As emoções são implícitas das pessoas. As emoções fazem parte do dia a dia das pessoas. Por vezes você vai ver um funcionário que está rindo, né? Parece que ele ganhou na loteria, está bem tranquilo ali no ambiente, brincando com todo mundo. Outras vezes você vai ver aquele mesmo funcionário carrancudo, triste, aborrecido, porque a vida dele não é linear, né? Ele sofre de altos e baixos, às vezes tem bons momentos na vida, às vezes tem momentos ruins, e isso vai ser traduzido, vai ser refletido dentro do trabalho. Por mais profissional que a pessoa seja, por mais foco que a pessoa tenha no trabalho, por mais que ela consiga procurar disfarçar essas emoções que brotam, elas vão brotar sim, algumas vezes com maior ou menor intensidade, e você precisa entender isso, porque é uma fonte potencial de conflitos. Tudo bem? Vamos entrar agora, pessoal, na unidade 3, tá? Unidade 3, uma unidade importante, porque essa unidade ela procura mostrar para vocês a administração de conflitos e do conhecimento nas organizações. Vamos procurar falar de conflitos de uma forma muito tranquila, né? Por mais tempo que você tenha aí de experiência de vida, por mais empresas que talvez você tenha trabalhado, por mais cursos que você tenha feito, eu tenho certeza absoluta que hoje, ou amanhã, ou ontem mesmo, deve ter acontecido uma situação em que você reagiu de uma forma mais explosiva do que o usual. Nós, às vezes, passamos por algumas situações corriqueiras que nos tiram do sério. Por exemplo, quando alguém corta a nossa frente no trânsito, talvez uma pessoa brigue conosco sem motivo, talvez um assunto qualquer que aconteceu na nossa casa, e isso acaba nos trazendo uma angústia que acaba fazendo com que nós tenhamos reagido de uma forma mais abrupta do que seria o natural. Então, essa situação conflituosa, ela é corriqueira na nossa vida. Ela pode acontecer em casa, pode acontecer no caminho do trabalho, pode acontecer dentro do trabalho. Bem, o que fazer então em relação aos conflitos? Primeiramente, pessoal, você tem que desmistificar algumas coisas. Uma delas é assim, muitos administradores pensam que o conflito tem que ser evitado de todas as formas. Bom, não é possível você evitar os conflitos, eles vão acontecer. Tive uma situação recente, né, que num grupo de trabalho muito bem alinhado, um grupo de trabalho muito bem focado nos objetivos e que aparentemente todo mundo se dava muito bem, houve um pequeno incidente neste grupo que ilustrou como que você precisa encarar a realidade que os conflitos são inerentes ao dia a dia das pessoas e não tem como evitá-los. Nesse grupo aconteceu que uma situação emergencial precisava ser cuidada na empresa e as equipes, os grupos, tinham que ceder funcionários para um projeto que deveria ser executado rapidamente para dar conta daquela situação emergencial. Então, cada setor ali disponibilizou 1, 2 ou mais funcionários para trabalhar no grupo que lidaria com a situação. Muito bem. Acontece o seguinte, quando um desses grupos cedeu um funcionário para esse projeto, é claro, né, ele tem a sua rotina do dia a dia que ficou de lado, deixou de lado, porque ele foi deslocado para aquela emergência. E aí, o serviço precisava ser feito. Bom, quando o supervisor ele passou essa carga de trabalho para os demais, houve uma resistência dos outros. Os outros disseram assim, mas por que a gente tem que fazer o trabalho dele? Foi explicado que era uma situação emergencial, etc. E tal. Mas por que tinha que ser ele? Não podia ser eu, não podia ser o fulano ou cicrano. Olha só, né? Então, o grupo pode parecer unido até que surja uma situação que coloca isso à prova. Bom, então, encare isso, pessoal. Não tem jeito, não há como você evitar conflitos. Eles vão acontecer. É um mito achar que não vai acontecer conflito. E os conflitos, quando eles têm um âmbito organizacional, eles precisam ser tratados de uma forma realmente eficiente e eficaz. Você pode conseguir tirar desse conflito situações ótimas para o seu dia a dia. Você pode crescer com o conflito. A ideia, assim, aquela ideia do avestruz, né, de você enterrar a cabeça na areia e esperar que o conflito passe, isso não funciona. Quando você não encara que existe um conflito
não faz nada, a tendência desse conflito é se agravar, se avolumar, e depois pode até explodir de tal forma que você não consiga mais reparar a situação. Quais são as ferramentas que você pode usar para lidar com o conflito? Muitas ferramentas são ferramentas de negociação. Então é importante, até eu coloco aí no livro, que você pode buscar ferramentas práticas, como por exemplo, saber o que as pessoas têm como reivindicações, saber o que a outra parte tem como reivindicações e saber também quais são os máximos e os mínimos que as pessoas estão dispostas a negociar para chegar num acordo comum que seja vantajoso para todos. Algumas vezes você pode até ser duro, né? Impor uma solução, se você tem um cargo de chefia, se você tem autonomia para fazer isso, você pode chegar no grupo conflituoso e impor a solução sem negociar coisa alguma, porque você tem uma urgência ali, ou o problema não é tão relevante que mereça uma negociação. Então, nem tudo você precisa negociar, né? Senão, você como gestor, vai ser sempre aquele chamado gestor democrático, né? Uma decisão, compra um lápis ou não compra um lápis, vai ter que levar para o grupo, negociar, fazer votação. Nem sempre é assim. Às vezes você precisa usar da prerrogativa do seu cargo, da investidura que a organização lhe deu para chegar e resolver uma situação, impondo uma solução que seja racional para todo mundo. Quando o conflito ele tem proporções, ou pode tomar proporções maiores, aí você pode usar técnicas de negociação, como por exemplo, essa que eu mencionei, de saber quais são as reivindicações das contrapartes e procurar estabelecer uma zona de acordo entre elas que seja por benefício de todo o grupo. É importante que você faça isso, pessoal, porque quando o grupo ele chega num acordo que seja benéfico para todas as partes, mesmo que houve um embate ali anteriormente, normalmente na resolução do problema, as pessoas acabam tornando-se mais fortes como grupo do que elas eram antes que o conflito acontecesse. Então, é importante você aprender isso, porque há ganhos quando o conflito é muito bem gerenciado. Isso nos leva, pessoal, a uma outra questão muito importante, né? Já que nós queremos equipes de alta performance, é imperativo que o gestor saiba gerenciar o conhecimento produzido por essas pessoas. O conhecimento, de fato, ele se torna um ativo importante, um capital importante para as organizações, e talvez seja do conhecimento de vocês que muitas empresas têm um valor no mercado muito grande, não devido ao seu patrimônio físico, às suas instalações, aos seus prédios, aos seus veículos, não. Ela tem um valor muito grande perante o mercado por conta do seu capital intelectual, ou seja, aquilo que está na mente das pessoas. Saber gerenciar o capital intelectual é um desafio porque, como eu disse no início, você tem o conhecimento implícito na mente das pessoas e você precisa explicitar isso. Como fazer para as pessoas explicitarem o seu conhecimento para o benefício de toda a organização? Muito bem, você precisa estimulá-las a fazer isso, dando tarefas desafiadoras para elas e incentivando de alguma forma, talvez até remuneratória, para que elas transcrevam, elas de fato formalizem aquele conhecimento que elas carreguem. Talvez participando de grupos de trabalho que vão desenvolver uma norma de procedimento, por exemplo, talvez um procedimento operacional padrão, talvez um manual de algum produto. Essas pessoas possam contribuir com as suas ideias e a hora que elas colocam isso no papel, está sendo explicitado o conhecimento que elas tinham. Senão você corre um sério risco de a pessoa que tem um grande conhecimento, que domina diversas técnicas, que é importante para a sua organização, um dia essa pessoa sai e leva com ela tudo aquilo que ela sabia e a organização não tem mais o capital que tinha antes. Então, a gestão do conhecimento, pessoal, ela precisa ser compreendida, é um assunto que envolve, de fato, muita pesquisa por parte dos gestores, para que ele conheça as técnicas de gestão do conhecimento. O livro ele traz os fundamentos essenciais para que você gerencie o conflito, você gerencie a comunicação entre as pessoas, para que você gerencie a cultura organizacional e para que você gerencie a gestão do conhecimento, né? Gerenciar o conhecimento. Então, se você fizer isso, de fato, você vai ter muito sucesso como um empreendedor, como gestor, como administrador.
Leiam o livro, então, as unidades, com bastante cuidado. Eu coloquei alguns casos da aplicação desse conhecimento para que vocês saibam que realmente isso acontece na prática, como foi que outros gestores utilizaram as suas habilidades e competências para lidar com situações conflituosas. Esses estudos de caso são muito interessantes. Não deixem de ver também as leituras adicionais que eu coloquei aí como indicação e alguns vídeos que são muito interessantes, que ilustram tudo isso que nós conversamos aqui a respeito de administração de conflitos e relacionamentos. Pessoal, foi um grande prazer trabalhar com vocês essa disciplina. Espero que vocês tenham um bom proveito na leitura, no estudo de vocês e que tenham muito sucesso na sua vida profissional e pessoal. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.